Muito bem, nós sabemos que Paulo fez as 3 viagens missionárias, Paulo caminhou pela Turquia, Ásia Menor, Paulo foi à Europa, a primeira europeia a aceitar Jesus foi Lídia, a vendedora de púrpura. Nós vemos como que Deus usou Paulo indo primeiro nas sinagogas, pregando para os judeus, mostrando que Jesus é o Cristo. E então, muitos gentios também recebendo o Senhor, e a igreja foi sendo estabelecida aqui, ali, acolá. Paulo ia pregando, ia estabelecendo, ia discipulando os crentes, os cristãos, ia estabelecendo a igreja, colocando líderes, ensinando-lhes a palavra. É claro que quando eles eram judeus, eles já conheciam as Escrituras, o Antigo Testamento, eles conheciam os profetas, eles conheciam as raízes, a base para entender que Jesus, Yeshua de Nazaré, era o Cristo, o Filho de Deus, o Salvador dos homens. Paulo então aproveitava para pregar primeiro aos judeus, mas nós vemos como muitos judeus, mas muitos se opuseram a Paulo. Foram enviados de Jerusalém, enviados da Judéia para perseguir Paulo. E Paulo era preso aqui e acolá, Paulo desce por um cesto na muralha para fugir de noite porque estavam vigiando para prendê-lo. Paulo foi apedrejado em Listra, Paulo foi preso em Filipos e ali amarrado ele, Silas, ao tronco de pés e mãos. E à meia-noite cantavam, oravam, e Deus mandou um terremoto que sacudiu os alicerces da prisão e todas as cadeias foram abertas, todas as algemas se soltaram, todas as correntes foram quebradas, todas as portas das celas foram abertas, mas nenhum prisioneiro fugiu, por causa do temor de Deus. Porque Paulo ali estava orando, Paulo estava trazendo a presença de Deus naquele cárcere. Hoje temos a alegria de ver alguns presídios, já são 4 presídios na Bolívia. Aqui no Brasil já está começando este trabalho de ter a torre de oração dos Gideões dentro do presídio. A oração, a presença de Deus ali pode quebrar as cadeias, não no sentido dos presos fugirem. Pelo contrário, quando Paulo orava e cantava, com as prisões abertas e as cadeias quebradas, nenhum deles fugiu. Eles sabiam que tinham de cumprir a sua pena. Eles sabiam que eram devedores à sociedade, mas eles estavam sendo transformados pela presença de Deus. E nós sabemos que é assim que o Senhor faz, é assim que o Senhor age. Paulo foi preso, Paulo foi açoitado, Paulo foi apedrejado, Paulo padeceu tantos perigos, Paulo enfrentou naufrágio, tempestades, perigos no meio de pessoas que eram falsos irmãos, mas ele permaneceu firme com o Senhor. E agora, quando ele estava indo para Jerusalém, passou por Cesareia, despediu dos irmãos e todos diziam: não vá para Jerusalém, Paulo, não vá. Ágabo vem até Cesareia, um profeta judeu, e pega o cinto de Paulo, amarra suas mãos e seus próprios pés e diz: com o dono deste cinto vai acontecer o que eu estou fazendo agora. Ele será atado, suas mãos e seus pés, será preso em Jerusalém. Em Jerusalém lhe esperam prisões, açoites. Mas Paulo disse: olha, eu estou pronto. Eu estou pronto não só a ser preso, estou pronto não só a ser açoitado, mas estou pronto a morrer por Cristo. E Paulo foi para Jerusalém. E em Jerusalém ele procura os irmãos, ele tem uma reunião com toda a liderança, com os apóstolos, com Pedro, com Tiago. Que alegria encontrar Paulo, que alegria receber o seu relatório tão lindo. Paulo traz oferta para os judeus, traz oferta para a igreja em Jerusalém. Paulo tem aquela reunião tão maravilhosa, conta como os gentios estão se convertendo, conta o resultado, traz o relatório de toda a sua última viagem missionária. E então
eles dão uma ideia para Paulo. Paulo tem realmente alguns judeus que são cristãos, mas eles são muito exigentes e os judeus todos estão de olho em você. Então, para que você não deixe nada a descoberto, para que ninguém tenha nada para acusar você, Paulo, faz um voto. Vai lá e paga o que tem de ser pago lá no templo. Eles vão ver que você está seguindo a lei. Eles vão ver que você está dentro da lei. Vamos fazer isto. E então Paulo realmente faz aquele voto, e um voto de 7 dias. Vamos ver em Atos 21, de 27 a 40, o que aconteceu. Diz assim: quando já estavam por findar os 7 dias, os judeus vindo da Ásia, tendo visto Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram, gritando: Israelitas, socorro! Este é o homem que por toda parte ensina todos a serem contra o povo, contra a lei e contra este lugar. Ainda mais, introduziu até gregos no templo e profanou este recinto sagrado. Pois antes tinham visto Trófimo, o Efésio, em sua companhia na cidade, e julgavam que Paulo o introduzira no templo. Agitou-se toda a cidade, havendo concorrência do povo, e agarrando a Paulo, arrastaram-no para fora do templo, e imediatamente foram fechadas as portas. Vamos parar aqui um pouquinho. Paulo, então, está ali no templo, ele vai cumprir todo o propósito da sua purificação, do voto, talvez um voto nazireu durante aqueles dias, e então ele é reconhecido. É esse cara, é o Saulo, é ele que está fazendo toda essa desordem. Israelitas, socorro, olha aqui quem está aqui. E eles então acusam Paulo. Acusam dizendo que por toda parte Paulo ensina a todos a serem contra o povo, contra a lei e contra o templo. Uma mentira muito grande, porque Paulo não está contra o povo. Paulo não está contra a lei. Paulo não está contra o templo. Mas eles agitam toda a cidade e junta de gente. Por quê? Eles disseram assim, ele introduziu gentio aqui no templo. Porque eles viram Paulo andando com Trófimo, o Efésio. Trófimo era grego, roupa de grego, cara de grego, fazendo a barba como um grego, penteando o cabelo como um grego, conversando no grego. Então eles disseram, ele trouxe esse grego para dentro do templo. Não foi verdade. Paulo não levou ninguém para dentro do templo. Mas eles mentiram e disseram isso. E diz então a palavra que agitou-se toda a cidade, havendo concorrência do povo. Um chama o outro, chama o outro, chama o outro. Olha, está tendo confusão lá no templo, vamos lá, vem cá ver, vamos olhar. E é Saulo, é aquele que perseguia os cristãos e se tornou um cristão. Ele está no templo, ele trouxe um grego para dentro do templo. Nada disso aconteceu, mas agitou-se o povo. Arrastaram Paulo, olha a violência, para fora do templo e as portas foram fechadas. Vamos continuar o texto. Procurando eles matá-lo, chegou ao conhecimento do comandante da força que toda Jerusalém estava amotinada. Então este, levando consigo soldados e centuriões, correu para o meio do povo. Ao verem chegar o comandante e os soldados, cessaram de espancar Paulo. Aproximando-se o comandante, apoderou-se de Paulo e ordenou que fosse acorrentado com 2 cadeias, perguntando quem era e o que havia feito. Na multidão, uns gritavam de um modo, outros de outro. Não podendo ele, porém, saber a verdade por causa do tumulto, ordenou que Paulo fosse recolhido à fortaleza.
Ao chegar às escadas, foi preciso que os soldados o carregassem por causa da violência da multidão, pois a massa de povo seguia gritando: mata-o! Vamos parar aqui. Vemos então como aconteceu a prisão de Paulo. Mentindo, dizendo que Paulo levou um grego para dentro do templo, isso não podia acontecer, mas não era verdade. Empurraram Paulo para fora do templo e aqui diz que o espancavam. Você pode imaginar uma multidão furiosa, espancando, chutando a cabeça, as costas, a barriga, as pernas, espancando, batendo, esmurrando. Ali estava Paulo. Ali estava à mercê de todo aquele povo e juntou a cidade e gritando e falando e confusão. O centurião veio porque percebeu que a cidade estava amotinada. Não podia ter confusão, não podia ter ajuntamento, não podia ter manifestações para que não houvesse guerra, não houvesse guerrilha, não houvesse rebelião. Então, o centurião chega com os soldados e quando a multidão viu os soldados e o centurião, pararam de espancar Paulo. E aconteceu exatamente o que foi profetizado. 2 cadeias. 2 cadeias nas mãos, nos pés de Paulo. Ele foi acorrentado por Roma. Vai se cumprindo toda a palavra. O Senhor, Ele sempre mostra antes aquilo que vai acontecer, aquilo que é importante que saibamos. O Senhor fala em sonhos, fala em visões, fala através dos seus profetas. E a palavra que vem de Deus se cumpre cabalmente. Paulo, então, foi impedido de ser morto, linchado pela multidão, pelos romanos. Foi preso e agora, para ele subir as escadarias, para ele ir ali para a fortaleza de Antônia, ele teve de ser carregado pelos soldados. E então vamos ver aqui, o texto continua dizendo, na multidão, uns gritavam de um modo, outros de outro. Não podendo ele, porém, saber a verdade por causa do tumulto, ordenou que Paulo fosse recolhido à fortaleza. Ao chegar às escadas, foi preciso que os soldados o carregassem por causa da violência da multidão, pois a massa do povo seguia gritando, mata-o! E quando Paulo ia sendo recolhido à fortaleza, disse ao comandante, é-me permitido dizer-te alguma coisa? Respondeu ele, sabes o grego? Não és tu, porventura, o egípcio que há tempos sublevou e conduziu ao deserto 4.000 sicários? Respondeu-lhe Paulo, eu sou judeu, natural de Tarso, cidade não insignificante da Cilícia, e rogo-te que me permitas falar ao povo. Paulo, então, o comandante ali romano, conversa com ele, você sabe o grego, você é aquele rebelde lá que levou o povo para o deserto, 4.000 sicários para o deserto, levantou uma pequena rebelião ali, ele disse, eu sou judeu, sou da cidade de Tarso, pelo seu nascimento ele já tinha a cidadania romana e eu quero que você me permita falar ao povo. Paulo então vai apresentar a sua defesa diante do povo, mas ali está com 2 cadeias acorrentado, preso por causa do Evangelho, preso por causa de Cristo. É sua última viagem, ele está terminando sua carreira, mas enquanto ele pode, ele testemunha e ele crê no Senhor e no seu poder. E você? Em todo tempo você crê? Em todo tempo você espera? Vamos orar? Feche os seus olhos, curve a sua fronte, se for possível, se ajoelhe. Ore comigo dizendo assim, Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu abro o meu coração para que o Senhor entre, passe em revista a minha vida, me lave, me limpe, me transforme. Me des um novo coração.
me des a vida eterna, me des a alegria de contemplar o Teu rosto, de Te servir e de viver para a Tua glória. Eis-me aqui, para ser tocado por Ti, para ser curado no meu físico, na minha alma. Eis-me aqui, para caminhar contigo e conhecer os Teus mistérios tão lindos, conhecer a Tua vontade. Eis-me aqui. Senhor, que a minha vida seja nas Tuas mãos uma bênção. Com tudo que sou e tudo que tenho, eu me entrego a Ti, hoje e para sempre. Recebe-me, Senhor. Recebe a minha vida. Eu me entrego a Ti, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.